Vocês param para ver assim como que RPG é tudo em base de interpretação, né? Desde quando saiu os RPGs de mesa, a gente vê que é tudo base de interpretação. Aí o pessoal, né, do Ocidente foi lá e fez a sua própria interpretação de um jogo de RPG eletrônico, começou a sair esses primeiros modelos de computador, né, que era tudo por texto, aí você escolhia o que você vai fazer, você tem lá 4, 5 opções para você escolher e tal. E aí os japoneses foram lá e interpretaram da forma deles como que seria um jogo de RPG, viu, Dragon Quest, né? E aí como que seria para um videogame, por exemplo, né? Porque naquela época não dava para você criar um RPG assim de texto que fosse mais intuitivo para um console, por exemplo, tipo um Nintendinho, do que para um PC. Aí os japoneses foram lá e adaptaram do jeito deles lá e virou Dragon Quest, depois Final Fantasy e o caramba 4. E aí é interessante a gente ver como que foi evoluindo, né? Porque os RPGs ocidentais foram seguindo por um caminho, por exemplo, Diablo, que nem você mesmo falou, Elder Scrolls foi seguindo por um caminho, foi seguindo pelo caminho deles, né? Que é a temática do RPG ocidental, ele é um tanto quanto mais sério, entre aspas, né? Ele é um pouco mais sério. Você vê personagens que são geralmente na sua casa dos seus 20, 30 e poucos anos para cima. As mulheres geralmente são. É mais medieval, né? É mais medieval, as mulheres são. Fantasioso. É porque o Ocidente, uma característica que o Ocidente tem, ele gosta muito de fazer algo realista, enquanto os japoneses vai pro lado fantasioso. Então, assim, quando você vai ver, tipo, os RPGs ocidentais, é um mundo medieval, né, com mais espada, escudo, entendeu? Pouca magia. Dragões. E dragões, ou é um bagulho super high-tech, tipo Mass Effect, entendeu? Enquanto os japoneses não, eles mergulham na fantasia mesmo, é viagem no tempo, é tudo, eles... O japonês, assim, que eu tava falando, né? Aqui a gente coloca protagonista e sei lá, a pare dele, são pessoas mais experientes. Aquele que você pode até escolher qual que é o passado do cara. Não, esse cara aqui, ele veio de uma família pobre, que era escravo, caramba, quatro. Você pode escolher geralmente qual que é sua inicialização, né, do personagem em si, e jogo de RPG japonês já começa assim. O Siof, um garoto de 13 anos que vivia na cidade de Santos, até um dia que descobriu que tem um receptáculo de um demônio antigo, de 2000 anos atrás, que quer destruir o mundo, e olha só, ele é a única pessoa que pode destruir, que pode enfrentar o demônio. Aí, tipo, é muito engraçado, né, que eles sempre pegam crianças ali, né, a criança, adolescente, para poder enfrentar o mal. Jornada do Herói. A jornada do herói. Eles puxam isso de campo. Então, é isso que você falou, e que até o Kira falou ali também, como a base desse RPG de board game e interpretação de texto é uma base americana, você vai ver muitos RPGs americanos, muitas opções de história e caminhos diferentes, né? Você pega Dragon Age, você pega esses jogos com essa pegada americana, né? O The Witcher. The Witcher, verdade. Você tipo, uma ação vai mudar o seu caminho. Vai mudar o seu Skyrim, entendeu? Uma ação vai mudar o seu caminho, vai mudar o que você vai fazer. Então, assim, né, a interpretação de papéis fica muito claro nesses RPGs americanos, enquanto os jogos japoneses, eles foram mais para uma coisa de história, mesmo. Eu quero contar... Vem cá que eu vou te contar uma história. E aí também tem muito isso que o Rick falou também, né? De pegar e vamos te contar uma história. E aí você não tem muita opção. Entendeu? Você só tá jogando específicos e fazer aquelas dungeons. Você não adianta fazer, você pode até upar e vasculhar uma dungeon que não é para você ir agora, mas não é para você ir agora, você só vai vasculhar, vai chegar na porta da cara do boss e vai, não consigo abrir a porta. Então você vai ter que ir para o lugar certo, entendeu? Exato. O RPG japonês naquela época, ele tinha mais esse negócio de, que nem você falou, pegava na mão e falava assim, você vai jogar essa história. Então, essa daqui é a história, então você não tem como interpretar. Eles estão contando a história e você simplesmente joga. O RPG ocidental, não, eles
você é o personagem. Então aqui existe uma história, mas essas são as opções que você vai seguindo essa história. Pode ser que o final seja o mesmo, mas você seguiu caminhos totalmente diferentes, né? E por isso que tem essa mudança da versão japonesa. Muitas vezes, antigamente pelo menos, ali nos anos 90, a gente pegava, eu pelo menos vejo isso, os jogos de RPGs japoneses, eles, por mais que tivesse aquele fator ali de intriga, de traições, de reviravoltas e tal, era uma coisa muito mais previsível. Você sabia que aquele cara ali é o vilão, ponto. Você sabe que aquele cara é o vilão. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas aquele cara é o vilão. Você é o mocinho, ponto, né? Você é o adolescente, mocinho, aí você vai ter um par romântico, de alguma forma vai ter sempre a menininha que vai gostar de você. Já o ocidental não, o ocidental não envolvia só isso, né? Tanto que quando você chega numa cidade, uma interpretação, você pega Final Fantasy V, por exemplo, que é bem aquele estilo medieval, tanto que o começo até um castelinho lá, que a menina tá com o dragãozinho dela, você vê a forma como que os japoneses enxergam tipo uma vila medieval, que ele é toda limpinha, com as pessoas andando para lá e para cá conversando, toda alegrezinhos, e você pega uma versão ocidental, um jogo de RPG ocidental, você vê a mulher lá arando o chão lá e falando, porra, tô um saco, tenho 3 filhos, não consigo sustentar ninguém. Você vê o cara desempregado jogado no chão, você vê a mulher lá vendendo o corpo, você fala, caramba, como que é diferente, né? O chão é todo sujo. Você pega The Witcher, você vê o chão todo zoado, sujo, aquela nojeira toda, e você pega um jogo de RPG japonês, é tudo limpinho, bonitinho, o pessoal alegre. É uma cultura completamente diferente, né, mano? Isso que você tá falando é um negócio que, por exemplo, os japoneses eles fazem muito disso mesmo. Tipo, eles têm um mundo, eles criam um mundo, como é que posso dizer, um mundo inocente demais, um mundo que você fala, mano, na vida real isso nunca ia acontecer. Eles fazem muito disso. A parte perfeitinha. O Final Fantasy XVI ele tentou fugir um pouco disso. Mas ainda tem, né? Muitos momentos que, tipo, você vê assim, mano, tipo, mas na vida real não seria assim. é jogo de modelo, né, meu? Só tem gente bonita ali, mano. Até o vilão é mó gatão, mano. Você é louco? O vilão, gatão, eu não sei qual é o vilão ainda. Eu sei que quem é mas não sei quem é o vilão. Eu vi o vilão no trailer lá, né? Que é um cara carequinha, fortão lá, mas ele tem mó pica, mano. Tá. O Hugo. Ele me parece ser. Eu não tô dando spoiler pra ninguém aqui, não, pessoal. Eu não joguei o jogo. Não, mas deixa eu só falar uma coisinha aqui, estética, que eu fiquei até meio de... Os RPG japoneses prezam demais a estética, né? Isso. Eu acho que vem da cultura japonesa mesmo, aquela cena, por exemplo, Ghost of Tsushima, aquela batalha debaixo da árvore e as folhas caindo e tudo mais, aquela coisa da estética japonesa, chinesa, coreana, que são muito apegados a isso, né? É verdade. E no ocidental ele já tenta retratar como que era a vida naquela época, né, cara? É sujeira, gente jogada pelos cantos. Gente morta, gente doente. Morto-vivo. Gente pedindo esmola na porta das igrejas. Você vê a diferença. Você pega um joguinho de RPG daquela época, você chega numa cidade assim, o pessoal fala assim, mas tem um miasma aqui, a gente não sabe de onde é esse miasma. Tá matando as pessoas. Não tá matando, não, as pessoas estão ficando doentes e tal. Aí você vai lá tentar descobrir de onde vem esse miasma. Você encontra lá um boss lá que tá fazendo alguma coisa, tal, e você vai lá, derrota ele. Aí você volta pra cidade, tá todo mundo bem já, sorridente. Você chega numa vila em um jogo ocidental, tá todo mundo doente porque aquilo dali tá zoado, pô. Não foi ninguém que tá causando aquela maldade, não. Aquilo dali tá tudo lascado mesmo e já era, sabe? Não tem muito esse negócio de tá todo mundo alegre. Você pode até tentar arrumar a situação um pouco ali, mas, gente já morreu e bola pra frente, né? Não tem que mudar. Eu acho que os RPGs ocidentais, eles, ainda hoje, eles são bem mais sérios nesse contexto do que RPG japonês, né? Eu fui jogando aquela demo, um pouquinho de Final Fantasy XVI, eu até me assustei quando eu vi palavrão. O cara falando, não sei o que, merda. Eu falei, como assim? Square? Peraí, Square falando merda? Depois tem uma cena, também não é spoiler não, porque é bem no comecinho lá, que tem um carinha lá que ele já chega encoxando uma loirona. Eu falei, eita,
Final Fantasy com encoxamento, essa é nova, cara. Eu fiquei até meio assim. Eu falei, peraí, que é isso? Eu tô acostumado a ter o Witcher, porra. Isso daí não é uma característica de RPG, né? Japonês não. Japonês não é, então. Mas os RPGs, mano, eles mudaram bastante, né? Tem essas características aí dos japoneses e tem as características dos cara que só quer os mendigão e tudo mais, que nem o Rick falou. Mas uma coisa que eu acho muito interessante hoje em dia, que eu acho que é até uma treta do porquê também que a gente tá falando um pouco sobre os RPGs, RPGs, tipo, ele se juntou tanto nos outros jogos, que tem jogos hoje em dia que rola polêmica, né, de se é ou se não é RPG, né? Como Zelda. O Zelda é um deles, né? Porque o Zelda, você tem ali umas características de RPG, mas você tem muitas características de outros gêneros também. Tem um gênero que a gente não comentou aqui também, que, cara, eu joguei um tanto, eu acho um gênero bem bacana, e tudo que a gente tá falando sobre características de RPG, eu tô puxando para esse gênero também, que é o gênero de Adventure, né? É um gênero muito pouco conhecido hoje em dia, né? Mas você tem um personagem, você usa você faz as escolhas pelo personagem para você poder passar por situações, né? Para você poder zerar. Um bem conhecido é a franquia Monkey Island, né? Que você joga lá com o pirata Skybrush, alguma coisa, esqueci o nome dele agora total. Mas aí você tem que ir com ele, sempre você tá em algum lugar e você tem que chegar até um certo ponto, e para isso você tem que desvendar um monte de coisa que tem lá na cidade, que tem na vila, tem que conversar com as pessoas para entender. Isso, os famosos point and click, né? Que não deixa de ser características de RPG também, porque você tem que dar as escolhas pro seu personagem, né? Você chega num lugar e você pode clicar em qualquer lugar lá do cenário para ele poder interagir com aquela parte do cenário. Aí você pode clicar numa pessoa para conversar com a pessoa, você pode clicar num objeto, sei lá, para poder um interruptor para poder ligar a lâmpada, né? Isso é uma característica de RPG. Eu acho que nesses casos, o Adventure ele também tá bem próximo ali, né? Engraçado que quando você vai ver, ele não fala que é um RPG, ele é Adventure, né? Ele tá classificado como Adventure. Né? Então aí a gente tem Mas é um Adventure totalmente diferente dos Adventure que a gente conhece. Exatamente. Exatamente. O que a gente tem os que a gente confunde um pouco também, não tô falando da gente aqui, mas tem muita gente que confunde plataforma também com Adventure. Adventure é uma coisa, plataforma é outra. Plataforma é um jogo realmente de ação que você vai ali com o seu personagem pulando, né, fazendo as ações ali em tempo real. Sim. Né? Já o Adventure você vai clicando nos... E eu confundia isso quando era mais novo. Sabe por que tem essa confusão? Porque no Brasil a gente tem o chamado jogo de aventura. E lá fora não é a mesma classificação. Entendeu? A gente coloca, por exemplo, Alex Kidd um jogo de aventura. Entendeu? Exatamente. Enquanto lá fora não é chamado side-scrolling, é outro estilo. Entendeu? E o Adventure é outro. Entendeu? Exatamente. Então a gente tem essa coisa, mas aí como a gente chama aqui no Brasil, é outra história. Exatamente, por isso que a gente faz essa confusão aqui, né? Sim. Mas é mais voltado mais para RPG, parece bastante com RPG, mas a gente tem muito jogo, que nem a gente falou do Zelda, que muita gente não classifica como RPG, né? E a classificação dele tá como sendo acho que é RPG de ação, né? Se eu não estou enganado. Sim, ele é um RPG. Não tem nem o que se discutir. Eu sei que, assim, você pode... Então, esse é um ponto que, geralmente, eu querer chegar a esse ponto no final da live, né? Mas, o que eu posso falar, para não chegar no final? Mas, o Zelda, o primeiro Zelda, o que você vê lá? Você vê mapa, você vê casinhas, você vê personagem para falar, você vê inimigozinhos. Tudo bem, você não tem XP... se você achar coraçãozinho, você aumenta o teu coração, entendeu? Você tem, não lembro se o primeiro Zelda já tem os rupees, dinheirinho para comprar, não lembro se tem. Realmente não lembro. O primeiro Zelda eu também não lembro, infelizmente. Mas eu sei que você entra nas casinhas, aí você fala com os NPCs, tem NPC que te dá coisa, tem NPC que te tira coisa. Peraí, eu acho que tem sim, cara. Porque eu lembro que no começo você entra em umas cavernas e você tem que comprar uns itens para poder avançar. É verdade. Tem sim, mesmo. Tem sim. E assim, essa é uma característica que naquela época você só tinha dentro dos jogos de board game. Desses jogos de board game, de RPG, onde que você tinha um tanto de dinheiro para gastar,
que você tinha um mapa, NPCs e descobrir o caminho, entendeu? Pra época, pra geração lá atrás, cara, todas as características que tinha em Zelda era um jogo de RPG. Por mais que ele fizesse, não, quis fazer um jogo de ação. Mas você fez um jogo de ação com todas as características de um RPG. Entendeu? Então, assim, Ele é classificado como ação e aventura, mas ele o realmente... primeiro Zelda, né? Sim, o primeiro Zelda. Mas você pega o Bafão tá escrito como RPG. Se você procurar lá. Pega qualquer outro Zelda mais pra frente, ele tá classificado como RPG. Eu acho que existia uma inocência na época e até uma questão de marketing, que o RPG era um bagulho muito mal visto, era um negócio muito nichado dentro dos jogos. E como o mercado de jogo estava começando naquela época, o que pegava, que fazia sucesso era outra coisa, não eram os RPGs. E os RPGs eram um bagulho dos nerds, cara. Ninguém queria se associar àquilo, eles queriam vender. Entendeu? Entendi. Mas hoje em dia a gente pode considerar Zelda ainda como RPG ou não? Não, hoje em dia tá classificado. Nintendo classifica como RPG. Então, mas a gente pode considerar como RPG? Qual? Tô falando do primeiro Zelda? Não, os atuais. Os atuais, claro que você pode considerar como RPG. É que assim, né? Então, esse é o ponto. Essa pergunta é o que isso responde. Isso finaliza a live, isso, praticamente. Não, porque tem mais um aí pra gente perguntar se é RPG ou não, pô. Eu tenho alguns aqui. Tem vários. Mas aqui a resposta é a mesma, todos, quase. Então, pela Nintendo, vendo no site da Nintendo, ele tá como gênero aventura, ação, RPG e outro. Né, tá classificado lá dessa forma. Só que se você vai, por exemplo, no Wikipedia, é ação e aventura.